Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, focado na nossa segunda live de hoje, a nossa segunda live de aquecimento da Masterclass Fotografia de Alimentos do Hobby à Profissão. E essa live de hoje, ela é uma preparação para 3 aulas gratuitas que a gente vai dar, que eu vou dar para você na semana que vem, do dia 10 a 12 de janeiro, onde eu vou te mostrar um mapa para você começar a faturar a partir de R$ 5.000 por mês como fotógrafo de alimentos. E aí, se você ainda não se inscreveu, já aproveita e se inscreve. É só você tocar no link que está embaixo na descrição do nosso vídeo. A gente está colocando também para você aí no chat. Então é só clicar nesse link para você se cadastrar, colocar seu e-mail para você receber as nossas notificações e começar aí a participar das nossas aulas da Masterclass Fotografia de Alimentos do Hobby Profissão. E na aula de hoje eu vou te mostrar 3 formas para você precificar o seu trabalho na fotografia de alimentos. Vocês estão preparados? Quem está preparado, manda eu para mim aí nos comentários, para eu poder já saber se você está preparado. Estou aqui acompanhando os comentários de vocês, para a gente começar a nossa live de aquecimento de hoje. Eu vou te mostrar essas 3 formas para você começar já a precificar o seu trabalho, para você começar a entender como que você precifica o seu trabalho na fotografia de alimentos. Mas eu queria te contar uma coisa aqui, por que eu decidi fazer essa live. Mas antes de eu começar, de eu te falar por que eu decidi fazer essa live, eu vou colocar aqui para vocês uma apresentação que eu trouxe, que é essa daqui, ó, que é a apresentação onde eu vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre a fotografia de alimentos e como você consegue precificar o seu trabalho sendo fotógrafo de alimentos. E aí, para você poder precificar o seu trabalho como fotógrafo de alimentos, você precisa de uma série de requisitos. Mas hoje eu vou trazer para vocês 3 formas simples para você começar a precificar, para você poder saber como que você já começa aí o seu 2023 precificando o seu trabalho como fotógrafo de alimentos. E aí hoje a gente está aqui com alguns recursos, eu quero mostrar para você que está aí me assistindo, para você que está ao vivo comigo aí hoje, essas 3 formas de precificar, eu vou mostrar para vocês aqui nesse quadro branco aqui, ó, deixa eu até mudar para você poder ver um pouquinho aqui do meu quadro branco, que eu trouxe 3 formas para você poder precificar o seu trabalho como fotógrafo de alimentos. E aí, falando um pouquinho sobre precificação na fotografia de alimentos, essas 3 formas que eu trouxe para você precificar o seu trabalho como fotógrafo de alimentos são formas simples, são formas rápidas para você começar a precificar o seu trabalho e você ter o seu trabalho reconhecido e começar a fazer os seus primeiros R$ 5.000 na fotografia de alimentos. E aí, quando eu falo sobre precificação, precificar é muito mais do que você simplesmente colocar um preço naquilo que você está fazendo. Simplesmente você colocar, vou cobrar R$ 10, R$ 15, R$ 30. Não é só isso. Para poder precificar o seu trabalho, existem aí uma série de coisas que você precisa levar em consideração para você começar a pensar no valor que você vai cobrar pelo seu trabalho, pelas suas fotos, por aquilo que você vai entregar para o seu cliente, né? O trabalho final ali que você vai entregar para o seu cliente. Mas existem aí várias formas de você precificar o seu trabalho. E aí, falando sobre precificação, como que eu soube a forma correta de precificar o meu trabalho como fotógrafo de alimentos quando eu comecei? Como que eu falei assim, vou começar a cobrar X reais por uma foto, vou cobrar X reais por outra foto? Como que foi essa minha mudança? Como foi essa minha visão para poder começar a fazer essa precificação do meu trabalho? Precificar da forma correta vai te ajudar a ter um planejamento financeiro e te fazer chegar mais rápido nos seus R$ 5.000 mensais, tá? E aí, precificar corretamente é uma cadeia. Quando você precifica corretamente, você tem grana no final do mês e você tem mais qualidade de vida e você começa a realizar os seus sonhos. Vamos pegar aqui a minha lousa, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre precificação, e aí eu queria trazer um pouquinho sobre a precificação e sobre como você pode precificar o seu trabalho. Vocês estão vendo aí que, por exemplo, ó, hoje para você poder ter um faturamento de R$ 5.000 mensais, você precisa se planejar, precisa ter planejamento. E para você ter esse planejamento, para você poder começar a se organizar, a primeira coisa que você precisa saber é quanto você vai cobrar pelo seu trabalho. Mas, Bruno, eu não sei como que eu vou cobrar, quanto que eu vou cobrar, como que eu posso cobrar, quais são as formas certas de cobrar pelo meu trabalho como fotógrafo de alimentos. Antes de eu entrar nesse assunto, eu queria trazer para você aqui, que está me assistindo, vamos voltar aqui para a nossa tela para eu poder te mostrar.
Falando aí sobre precificar corretamente, sobre você ter grana no final do mês e sobre você ter qualidade de vida e começar a realizar os seus sonhos, eu vou te mostrar um case que eu trouxe aqui para você poder entender um pouquinho sobre precificação e para você entender como que eu cheguei nos meus valores e quais são as formas corretas hoje para você poder precificar, para você poder chegar no seu faturamento de R$ 5.000 mensais, tá? Estou trazendo aqui para você um documento pessoal meu, da minha empresa, né? Que é uma proposta, uma das minhas primeiras propostas, e essa daí é uma proposta que eu estou mostrando para vocês, é uma proposta que eu fiz lá em 2017 para uma marca, e aí essa proposta que eu fiz para eles era uma proposta de uma diária, 4 diárias, na verdade, durante 4 semanas consecutivas, né, uma vez por semana, onde eu ia produzir fotos para essa marca, e aí essas fotos elas iam para o e-commerce deles, iam para as redes sociais, enfim. Era um trabalho pontual, mensal, que eu fazia com esse cliente, e todas as semanas eu ia produzir conteúdo para eles, né? Eu vendia algumas horas do meu trabalho para eles, no caso aí, se vocês podem ver, eram 6 horas, e aí eu vendia essas minhas horas de trabalho para eles, e eles usavam da forma como eles queriam. Nós programamos de usar semanalmente. E aí, por que eu estou trazendo isso daqui? Eu estou trazendo isso daqui para você para poder te mostrar a minha proposta de diária quando eu comecei. Quando a gente começa, a gente não tem noção de valor, a gente não tem noção de tempo, a gente não tem noção de como precificar o trabalho da forma correta. E é por isso que eu estou aqui hoje, para poder te ajudar e te mostrar a precificar da forma correta o seu trabalho como fotógrafo de alimentos. E aí, essa proposta que eu estou trazendo para você aqui, olhe só para a proposta, o valor que eu cobrei por 6 horas de diária, isso em 2017, trabalhando toda semana, uma média aí de 1h30, 2 horas por semana, para essa marca, fotografando os produtos deles. Olhando para essa proposta hoje, eu pego e me deparo com ela e falo assim, poxa, eu poderia ter cobrado mais. Só que para eu poder ter cobrado mais naquela época, eu precisava de quê? Antes de tudo, né, conhecimento, óbvio, e saber exatamente o que eu estava fazendo de trabalho, para eu poder precificar da forma correta. E tudo é uma evolução. E é por isso que eu estou aqui hoje, para poder te ajudar a evoluir na forma como você faz a condução da sua precificação. Fechado? E aí, seguindo aqui essa segunda... Nessa proposta aí, vocês podem ver que em R$ 300, eram 6 horas de trabalho que eu fazia para esse cliente, e eu estava no começo e não sabia precificar de forma correta o meu trabalho. E aí, como que eu fui dessa proposta aí que vocês estão vendo, essa proposta aí de R$ 300 em 2017, nós estamos aí, vamos considerar que ainda é começo de 2023, vamos considerar 2022/2023. Como que eu fui dessa proposta de R$ 300 para isso daqui que vocês estão vendo, uma proposta pelo mesmo tempo de diária, 6 horas de trabalho, começa a fazer o job às 8 da manhã, 4 da tarde já finalizamos, no máximo 5 da tarde finalizamos, 6 horas de trabalho, 5 produtos com uma diária de R$ 8.900. Ou seja, muito além daquilo que eu cobrava quando eu comecei como fotógrafo de alimentos. Então, por que eu estou trazendo isso daqui para você? Estou te mostrando essa proposta, estou te mostrando quanto que eu cobrava no meu início, e eu estou te mostrando quanto que eu cobrei para uma proposta recente de um cliente, para você poder entender que com a fotografia de alimentos, não só é possível você ter o faturamento que você quer, a renda que você quer, como é possível, sim, você trabalhar para vários lugares e fazer a renda que você, no final do mês, deseja. Então, por exemplo, se você trabalhar para 10 clientes hoje, uma média, eu vou colocar aí, não 8.900, vou colocar uma média aí de R$ 3.000. No final do mês, você tem 30 mil. Se você trabalhar para 10 clientes, e olha que o mês tem 30 dias. Então, por exemplo, quando você começa a trabalhar como fotógrafo de alimentos, a sua precificação inicial, ela é uma. E ao longo da sua trajetória, da sua carreira como profissional, ela vai mudando, você vai adquirindo conhecimento, você vai adquirindo técnica, e é por isso que eu estou aqui hoje. E é por isso que na semana que vem, dos dias 10 a 12 de janeiro, eu estou fazendo a Masterclass Fotografia de Alimentos do Hobby à Profissão para poder, de vez, desmistificar tudo que você sabe, tudo que você pensa sobre precificação, sobre prospecção de clientes, e principalmente sobre como que você vive da fotografia de alimentos. E viver da fotografia de alimentos é possível. Eu estou falando isso para você aqui, como eu falei na aula de terça-feira, que é possível viver da fotografia de alimentos porque eu consegui realizar grandes sonhos, consegui comprar minha casa, o meu carro, consegui realizar outros sonhos que foi viajar, e tudo isso com a fotografia de alimentos.
eu comecei pequeno, eu não sabia como precificar. E na época que eu não sabia como precificar, o principal ponto aí de virada de chave na minha carreira como fotógrafo de alimentos foi entender exatamente para qual tipo de trabalho eu ia direcionar os meus esforços. Então, por exemplo, eu recebi um projeto, eu analisava aquele projeto de uma forma mais ampla para poder precificar da forma correta. E fazer uma precificação exige uma série de quesitos para você poder analisar. E é isso que eu vou te mostrar hoje e nas nossas 3 aulas da semana que vem, do dia 10, 11 e 12. Então, se você não está inscrito nas nossas aulas da semana que vem, é importante que você se inscreva para você poder receber as nossas notificações e ser informado de quando que vão começar as nossas aulas. Mas, ó, já te dou um spoiler, sempre às 7 da noite, terça, quarta e quinta-feira, tá? Terça, quarta e quinta da semana que vem, 10, 11 e 12, nós temos um encontro. E hoje, quinta-feira, a gente está falando sobre 3 formas de você precificar o seu trabalho como fotógrafo de alimentos. É uma dúvida que muita gente me pergunta, muita gente vem nas redes sociais tirar essa dúvida comigo, e eu falei assim, não, de uma vez por todas eu quero mostrar e democratizar a fotografia de alimentos, trazendo isso para você que está aí do outro lado, que está me assistindo, para você ver que precificar não é uma coisa de outro mundo, não precisa ter medo de precificar para o seu cliente, não precisa ter medo de simplesmente pegar o seu valor e colocar na sua proposta. O seu trabalho, o valor que você coloca no seu trabalho, o preço que você coloca no seu trabalho, é o tanto que você vê de valor nele. Então pensa nisso, olhe para o seu trabalho de uma forma diferente na hora de você fazer a sua precificação. Isso é o mais importante. É você olhar para o seu trabalho e falar, o meu trabalho, ele é um trabalho coeso, é um trabalho bonito, é um trabalho legal, então ele vale X. É sempre isso que eu falo com os meus alunos. Para a última turma do Foco 5 em 1, eu falei sobre isso com eles. E falo isso para você que está assistindo essa live também, que precificação é um item muito importante. E é na precificação que você vai conseguir chegar nos seus resultados e na renda que você sempre almejou. Beleza? Uma aguinha aqui, para a gente se hidratar. E aí, voltando aqui à nossa apresentação, que eu trouxe para você aqui, falando um pouquinho sobre precificação, e aí, como que eu resolvi virar essa chave? Quando que eu virei essa chave? Quando eu soube exatamente a forma correta de precificar o meu trabalho como fotógrafo de alimentos. Então, como eu disse para você, é uma série de coisas que você reúne para você poder montar a sua precificação. E eu trouxe 3 formas aqui hoje para poder te mostrar como que você pode começar a pensar no valor que você vai cobrar pelo seu trabalho de fotógrafo de alimentos. E por que eu te mostrei a minha proposta? Por que eu abri para você a caixa preta do meu negócio? Por que eu te mostrei a minha proposta? Por que eu te mostrei o valor que eu cobrava quando eu comecei? Por que eu te mostrei o valor que eu cobro hoje? Justamente por isso que eu tô aqui hoje. Eu tô aqui hoje, que é criando um compromisso com você de te mostrar exatamente o mapa para você começar a chegar nesse seu faturamento de R$5.000 como fotógrafo de alimentos. Muita gente, eu vou até encostar aqui porque eu acho que é legal conversar com vocês sobre esse assunto de uma forma mais ampla e entrando agora um pouco em detalhes. Quando eu comecei lá atrás, em 2016, 2017, eu olhava para o meu trabalho e falava assim, e o cliente chegava para poder me pedir uma proposta, olhava para a proposta e ficava assim, poxa, mas será que ele vai fechar se eu colocar esse preço? E se ele não fechar? E ficava com aquele medo de perder cliente. Sempre tive aquele medo de perder cliente. Vou perder cliente se eu cobrar muito caro. Se eu cobrar muito caro. E aí eu comecei a mudar a minha cabeça, eu comecei a mudar a minha forma de pensar com relação à precificação. E toda vez que eu recebia uma solicitação de proposta, eu falava assim, quanto que esse trabalho, quanto que esse job, quanto que esse projeto de fato vale e quanto que ele valeria se ele tivesse sendo feito por uma outra pessoa. Eu sempre olhava isso dessa forma. Fulano pode cobrar X, Beltrano pode cobrar Y. E isso era uma grande situação, era uma grande questão que eu sempre ficava comigo na cabeça. Se eu cobrar muito caro, o cliente não vai fechar. Se eu cobrar muito barato, eu vou estar me desvalorizando. E aí eu parei e pensei, falei, não, eu tenho que olhar para o meu trabalho e valorizar a forma como eu faço a minha arte. Porque o que a gente faz é arte. E aí, quando a gente valoriza a nossa arte, a gente começa a viver com mais prazer, a gente começa a trabalhar com mais prazer. E é por isso que eu hoje tenho a fotografia de alimentos, ela era o meu hobby e se tornou a minha profissão. E por isso que eu fiz a Masterclass
fotografia de alimentos do hobby profissão, porque era um hobby, se tornou uma profissão, e é uma das coisas que eu mais amo fazer hoje. Vivo da fotografia, a fotografia entrou na minha vida de uma forma, assim, surpreendente, e se eu estou vivendo disso hoje, eu falei assim, não, poxa, outras pessoas também podem viver da fotografia de alimentos, outras pessoas também podem viver desse sonho, e eu quero levar isso para outras pessoas também. E aí é por isso que eu estou aqui hoje, para poder assumir com você um compromisso de te mostrar como que você pode ter a renda que você sempre sonhou. 5 mil reais, 10 mil reais, 30 mil reais, 25 mil reais, enfim. Independente do valor que você pensa ou do valor que você almeja em faturar, a gente tem aí uma grande gama, várias formas de precificar. Mas hoje eu estou trazendo para você aqui as 3 principais, eu vou entrar nelas agora, porque são 3 formas principais de você precificar. E que, no meu ponto de vista, desde que eu comecei a usar esses tipos de precificação, elas sempre me ajudaram muito na forma como eu conduzia as minhas negociações. Primeiro porque elas são práticas. Primeiro que elas são práticas para o cliente entender. Segundo que elas são fáceis de você se organizar na hora de trabalhar. E terceiro que no final do mês elas fazem uma diferença enorme no seu faturamento. Então eu estou trazendo essas 3 principais, eu estou trazendo para vocês a crema de la crema das formas de precificação. Existem várias, mas eu estou trazendo para vocês, de todas as outras que existem que eu já testei, eu estou trazendo para você que está me assistindo aqui, só as formas corretas de precificar, as que dão certo. As formas que vão fazer você chegar mais rápido no seu faturamento de 5 mil reais como fotógrafo de alimentos. Independente se você tem um celular, se você tem uma câmera, não importa o equipamento que você usa hoje para você começar a precificar, a trabalhar com fotografia de alimentos. Você pode precificar da forma que você entender. O mais importante é que você tenha ou um celular ou uma câmera. Entenda exatamente o que eu vou te mostrar aqui nessas 3 formas. E na semana que vem, as nossas 3 aulas, para você também entender o passo a passo para você poder prospectar, precificar e atrair mais clientes todos os meses com fotografia de alimentos. Fechado? E aí eu trouxe para você aqui 3 formas para você precificar o seu trabalho. A primeira delas é por foto. Mas, Bruno, como que eu precifico o meu trabalho por foto? Existe uma forma de fazer uma precificação por foto? Existe uma forma de eu precificar o meu trabalho? Enfim, eu posso cobrar por foto? Posso cobrar por diária? Como que eu falo? Existem 3 formas fáceis, rápidas, de você precificar. E aí eu vou te mostrar a primeira delas, que é por foto. Eu vou te dar um primeiro exemplo aqui, que quando eu cobrava por foto, quando o cliente me procurava, o cliente ele chegava para mim e falava assim, Bruno, estou precisando fazer um trabalho, estou precisando fazer fotos para o cardápio do meu restaurante. E uma das primeiras perguntas que eu fazia para o cliente era, quantos produtos você tem hoje no seu cardápio? Ou quantos produtos você quer fotografar? Quantos itens você tem hoje que você quer fotografar do seu cardápio para você poder expor? Ah, eu tenho, sei lá, 10 itens, eu tenho 5 itens, eu tenho 8 itens. Isso é uma informação importante. É o primeiro passo quando você vai conversar com o cliente para você poder entender a demanda e montar uma proposta precificando o seu trabalho. Tá? Esse é o primeiro ponto. Entender com o cliente o tipo de demanda que ele vai te passar para você trabalhar. Feito isso, eu vou fazer foto de 3 produtos do meu restaurante, da minha lanchonete, da minha padaria, enfim, 3 produtos. E a primeira coisa que você tem que colocar no seu radar é a quantidade de produtos que o cliente está fazendo para você. Se ele te der menos que 5 produtos, você vai precificar por foto. Se ele te der mais que 5 produtos, você precifica por produto. Então, a regra inicial é essa. Então, eu estou abrindo para você aqui uma caixa preta, para você poder entender como que você precifica o seu trabalho e como que você se organiza para ter o seu faturamento. Então, muita atenção, papel e caneta na mão. Opa! Papel e caneta na mão, para você poder anotar tudo isso aí. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês poderem colocar papel e caneta na mão. Antes de vocês buscarem papel e caneta na mão, coloca para mim aí no chat. Eu quero saber de onde que vocês são. Tem muita gente aqui de vários lugares. Eu quero saber de onde que vocês estão me assistindo, de qual cidade que vocês estão me assistindo. Coloca aí no chat para mim. Eu quero ver de onde que vocês falam. E aí, vamos lá. Pegaram a caneta e papel aí? Enquanto vocês pegam caneta e papel, eu vou beber uma água. Bom, então, bora lá, seguindo. E aí, se o cliente te passar menos que 5 produtos, você vai precificar por foto.
Se o cliente te passar mais que 5 produtos, você precifica por produto, que é uma outra situação que eu vou te falar já já. E aí, precificando por foto, você vai entender com o cliente qual que é o tipo de necessidade daquelas fotos. Ah, eu preciso de foto para rede social. Ah, eu preciso de foto para rede social e iFood. Ah, eu preciso de foto para rede social, iFood e preciso para o meu catálogo. Então, primeira coisa, entender as demandas do cliente. Entendeu? Ah, eu preciso de uma foto para o iFood, eu preciso de 4 fotos para o meu Instagram, para poder fazer posts em dias diferentes, eu preciso de mais 2 fotos para o meu catálogo, ou seja, ele vai precisar aí de 5, 6 fotos. Pronto. 6 fotos distintas de cada produto. Se ele vai te dar 5 produtos, são 30 fotos. Esse é o primeiro ponto. Então, são 5 produtos diferentes, 6 fotos distintas de cada produto, temos aí 30 fotos diferentes que você vai entregar para o seu cliente. Dessas 30 fotos, você vai começar a entender a forma que você vai precificar essas fotos. E a sua precificação, quem determina ela é você. De acordo com a sua necessidade, com a sua região e com o tipo de trabalho que você entrega e oferece. Isso eu vou falar nas aulas da semana que vem, do dia 10, 11 e 12. Eu vou entrar nesse detalhe de te falar quais são os valores iniciais que você pode começar a precificar o seu trabalho e como que você se organiza e se planeja para ter o faturamento no fim do mês. Hoje eu estou só te mostrando como que você se organiza para precificar, mas na semana que vem eu vou entrar no detalhe com você para você poder, de uma vez por todas, entender os valores que você pode começar a cobrar como fotógrafo de alimentos, independente se você tem um celular ou uma câmera. Fechado? E aí você determinou quanto que você tem que cobrar, você vai montar a sua proposta e repassar para o seu cliente. Por isso que eu falo, quanto maior for a demanda do seu cliente, por isso que é importante que você entenda dele tudo que ele precisa de foto para que você, no final das contas, entenda tudo que você vai entregar, o montante de fotos que você vai entregar. Então, vou entregar 60 fotos, 100 fotos. Eu vou cobrar, sei lá, R$30 por cada foto, R$20. Enfim, isso é você que vai determinar e eu vou te mostrar como que você faz isso. Fechado? Então, a primeira forma que você tem para poder fazer a sua precificação é por foto. A segunda forma que você tem para poder precificar o seu trabalho, é por hora. Você pode precificar o seu trabalho por hora. E aí, como que eu precifico o meu trabalho por hora, Bruno? O cliente, por exemplo, ele chega para mim e me fala o seguinte: olha, Bruno, eu tenho aqui 8 produtos e eu quero fazer foto dos 8 produtos e quero aproveitar esses produtos para poder fazer foto dos meus pratos com esses produtos. Um exemplo, o cliente, ele é um restaurante e esse restaurante, ele tem aí uma linha de molhos. Molho de pimenta, molho inglês, molho de alho, enfim. E ele quer aproveitar esse momento para poder fazer as fotos dos produtos também. São duas coisas totalmente distintas. Você vai estar fazendo foto dos produtos e dos pratos. Foto dos produtos com os pratos. Nessa situação, é interessante que você venda para o seu cliente horas de trabalho. E aí, a forma como você precifica a sua hora de trabalho vai depender da forma como você negocia com o seu cliente o tempo de horas que você vai ficar com ele. Nesse trabalho, por exemplo, ele está valendo X. Vou ficar com ele lá tantas horas. 5 horas de trabalho, 6 horas de trabalho, 7 horas de trabalho, 8 horas de trabalho. Eu quero vender horas para o meu cliente. Por exemplo, chegou uma época, quando eu estava começando na minha carreira como fotógrafo de alimentos, que eu vendia horas para os meus clientes mais recorrentes. Para quê? Para poder fidelizar esses clientes. Era uma estratégia minha quando estava começando, que é fidelizar os meus clientes. E para poder fidelizar os meus clientes e ter eles todos os meses comigo, tendo um valor fixo mensal, eu vendia horas do meu trabalho. Você pode fazer isso também, vender horas do seu trabalho. Eu vou vender tantas horas para você por X reais. E aí, cada visita que você faz nesse cliente, produzindo conteúdo para ele, vai sendo descontado daquele banco de horas que você vendeu. Então, pensa nessa dica, pensa nessa ideia de vender horas de trabalho para o seu cliente, que é uma forma de você também monetizar e de você também precificar o seu trabalho. Então, por exemplo, eu tenho clientes até hoje que eu trabalho nesse formato de precificação por hora. Então, só que são clientes antigos. E esses clientes antigos, a forma como eu fui mudando a remuneração que eles me pagam ao longo do tempo, ela foi alterando, ela foi subindo. E o valor que eles me pagam hoje não é o mesmo de 5 anos atrás, de 6 anos atrás. Então, tudo muda.
Então, é importante que você entenda a forma como você precifica o seu trabalho na fotografia de alimentos. A precificação por hora é uma excelente forma para você começar a precificar e ter clientes todos os meses, precificando de uma forma correta. E o principal, você vai ter uma renda todo mês. Pensa, por exemplo, se você tiver 10 clientes que você vende horas por mês. 10 clientes. Você vende aí 6 horas para os seus clientes durante um mês. E essas 6 horas você cobra deles R$600 por mês para poder, de fato, aí, atender eles aí durante o mês. 10 clientes já são R$6.000. Ou seja, você já chegou no faturamento de 5 mil. Então, já é uma coisa que você consegue se organizar para você poder começar a ter um faturamento, uma renda mensal. É difícil? Não é difícil, mas é importante que você entenda a forma correta de você precificar. Fechado? Então, eu estou te trazendo aqui algumas formas para você, para poder expandir a sua cabeça, abrir um pouco a sua mente, para você poder entender também como que funciona essa questão da precificação, que é muito, muito, muito importante. Fechado? Entendido aí sobre a precificação por hora? Agora a gente vai seguir aqui para a segunda parte, né, para a terceira parte, na verdade, da precificação, que é por diária. Trouxe para vocês aqui a precificação por diária. Gente, precificação por diária é uma das formas mais democráticas de você precificar o seu trabalho como fotógrafo de alimentos. Só que eu não vou te falar agora como que você vai precificar o seu trabalho por diária, só que eu vou te falar daqui a pouco como que você precifica o seu trabalho por diária. Antes de você precificar antes de eu te falar como que você precifica o seu trabalho por diária, eu vou colocar aqui no chat, vou pedir para o meu time colocar aqui no chat o link para você se inscrever na nossa Masterclass Fotografia de Alimentos do Hobby à Profissão, que vai acontecer na semana que vem, do dia 10 ao dia 12 de janeiro, para você começar a faturar aí os seus primeiros R$5.000 sendo fotógrafo de alimentos. Mas não adianta só saber sobre precificação não, tá? Precificação é o pontinho só desse novelo aí que eu estou desembolando para você nessas 3 aulas que vão acontecer a partir da semana que vem. Tem prospecção, tem a proposta que eu quero mostrar para vocês, como que você monta uma proposta atraente. Eu quero te mostrar a fundo como é a precificação. E além disso, se você participar das 3 aulas comigo na semana que vem, no final das 3 aulas, a gente vai ter um desafio nas 3 aulas. Se você participar das 3 aulas comigo, no final das 3 aulas nós teremos prêmios. Trouxe prêmios aqui, então se você gosta de ganhar um brinde, se você gosta de ganhar um prêmio que vai te ajudar na sua carreira como fotógrafo de alimentos, eu te garanto que é uma coisa assim que é desejada e cobiçada por muitos. Eu não trouxe agora para poder mostrar para vocês, mas eu vou deixar vocês aí quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira. Terça-feira eu falo quais são os nossos prêmios que eu vou dar aqui para quem participar do nosso desafio das nossas 3 lives aí, das nossas 3 aulas da Masterclass Fotografia de Alimentos do Hobby Profissão. E voltando aqui sobre a precificação por diária, falando aqui sobre precificação por diária, a precificação por diária, ela exige muito mais do que você pensa. Precificar por diária, você precisa ter um conhecimento de tudo que você vai desdobrar no seu trabalho como fotógrafo de alimentos. Por que eu estou falando que ela é uma das formas mais democráticas de você precificar? Porque ela é uma das formas que te trazem mais rentabilidade no seu trabalho como fotógrafo de alimentos. Mas, Bruno, como assim rentabilidade? Como grana? Me explica um pouquinho melhor sobre isso. Rentabilidade diária é um formato que você consegue trabalhar por projeto. Então, você atende projetos específicos durante o seu mês, projetos maiores, com uma equipe maior, com um time maior, mas com uma forma de trabalho diferente. Então, por isso que a precificação por diária, ela é importante você entender ela no detalhe. Eu vou explicar ela na semana que vem para você, porque ela é uma das formas que fazem com que você feche projetos maiores e comece a ter um faturamento maior que 5K. Então, eu te mostrei como que você tem 5K de faturamento, já dei um pequeno spoiler, e agora eu estou trazendo para você uma forma como você aumenta esse faturamento de 5K. Vocês viram aí que eu cobrei por uma diária R$ 8.900. Por que você não pode cobrar por uma diária um valor aproximado desse ou até esse valor? Possível é, impossível jamais. Então, por isso que eu estou aqui para
poder democratizar de uma vez por todas a fotografia de alimentos, tirar de uma vez por toda esses mitos aí que as pessoas têm de precificar errado, de não saber precificar, de não saber prospectar. Eu estou aqui para poder te ajudar, para poder te mostrar exatamente o caminho que você vai fazer para conquistar e conseguir chegar nos seus R$ 5.000 sendo fotógrafo de alimentos. Dá para você realizar muitos sonhos sendo fotógrafo de alimentos. E eu estou falando isso para você com propriedade, tá? Porque lá atrás, quando eu larguei a minha carreira de 13 anos no mercado corporativo e resolvi me aventurar nessa área, na fotografia de alimentos, que até então, né, quando eu comecei, era uma área desconhecida para mim, eu falei, poxa, eu vou pegar tudo que eu tenho de experiência no mercado corporativo e vou trazer tudo para a minha profissão nova. Eu trouxe a parte da prospecção, que eu aprendi no setor comercial das empresas que eu trabalhei, foram 13 anos no mercado corporativo, aprendendo com grandes diretores, CEOs de empresa. Então, eu aprendi na prática. Eu falo que hoje, eu fui trainee. Vocês sabem o que é trainee? Trainee é quando uma pessoa faz estágio numa empresa, passa por um processo até chegar nos cargos altos de diretoria dessa empresa. Só que na época eu não cheguei nos cargos de diretoria, né? E nem fui trainee. Mas eu falo que eu fui trainee nas outras empresas para poder ser CEO na minha. Então eu aprendi muita coisa muita coisa no comercial, no marketing, eu aprendi muita coisa com as pessoas que vendiam produtos nas empresas que eu trabalhei, na parte comercial, enfim, tudo isso que eu fui aprendendo ao longo desses anos, eu juntei tudo isso, coloquei num grande saco e falei, poxa, eu vou trazer isso comigo para minha profissão de fotógrafo de alimentos. E comecei a me organizar. Então, tudo que eu estou trazendo para você aqui hoje, de precificação, de prospecção, tudo que eu trouxe na última aula também, tudo isso é baseado no meu conhecimento, nos meus anos de experiência no mercado corporativo. Então, eu fiz vários workshops com grandes consultores durante esses anos que eu tive no mercado corporativo. Então, toda essa minha experiência que eu tenho no mercado corporativo, eu estou trazendo isso para você de uma forma resumida e mais simples possível para você conseguir chegar nos seus objetivos e começar a faturar os seus primeiros R$ 5.000 sendo fotógrafo de alimentos. Assim como eu comecei, assim como eu fiz. E aí, voltando ao assunto aqui da precificação por diária, por que eu estou falando isso daqui? Por que eu estou trazendo para você a precificação por diária? Porque, como eu disse, ela é uma das mais democráticas e é a que vai te trazer mais conforto financeiro dentro da profissão de fotógrafo de alimentos. E aí, na semana que vem, eu vou entrar nesse detalhe com você, eu vou te mostrar como que é uma precificação por diária, porque se eu ficar aqui agora falando com vocês, eu vou gastar uma noite inteira de quinta-feira para poder falar com você que está me assistindo aí, uma noite inteira para poder só te explicar como que é a precificação por diária. Semana que vem a gente vai ter tempo, semana que vem a gente vai falar com calma sobre precificação por diária. Eu quero que você me acompanhe aqui na semana que vem, na terça-feira, na quarta e na quinta, porque vão ser 3 dias. E está imperdível, imperdível. Eu tô falando que está imperdível porque, assim, eu tô preparando muita coisa legal, eu tô preparando para você que está me assistindo aí, uma série de aulas que vão fazer a sua cabeça fritar e vai fazer você sair da primeira aula pensando, caramba, é isso que eu quero. Assim como eu, quando eu fiz a minha escolha como fotógrafo de alimentos, você vai sair da primeira aula também pensando em fazer a sua escolha para esse mercado que abriu tantas portas para mim e vai abrir milhares de portas para vocês. Hoje eu estou trabalhando para o Outback, hoje eu estou trabalhando para o Spoleto, estou trabalhando para o Le Bon Ton, estou trabalhando para o China Box, para o Gendai, estou trabalhando para grandes marcas. E eu falo para vocês que isso é possível porque foi possível para mim e pode ser possível para você também. E aí, seguindo aqui sobre a precificação por diária, na semana que vem, eu não vou falar o dia exato para você poder acompanhar comigo as nossas lives, mas eu vou falar sobre a precificação por diária para poder... o beabá da precificação por diária. Fechado? Vou abrir para vocês aí como que é uma precificação por diária. E aí, dando sequência à nossa apresentação aqui, eu falei com vocês sobre a precificação por foto, e aí eu vou voltar um pouco nesse assunto, porque eu imagino que muitos de vocês aí que estão me assistindo ficaram um pouquinho com dúvidas sobre isso. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o meu direct aberto, o meu direct do Instagram aberto para você, o direct do Instagram da Escola para Criadores, para você mandar a sua dúvida sobre precificação por foto.
Então, se você tem alguma dúvida sobre precificação por foto, não manda para mim aqui no chat, não. Manda para a gente lá no direct da escola. Manda sim para mim lá no direct da escola. Estou com dúvida sobre precificação por foto. E aí, eu vou preparar para você também na semana que vem tudo sobre precificação por foto e vou te explicar também a precificação por diária, tá? Meu compromisso com você para poder te mostrar essas duas formas que tem aí para você poder trabalhar e começar a precificar o seu trabalho da forma correta, para você começar a ter aí o seu faturamento de R$ 5.000 sendo fotógrafo de alimentos. Fechou? Fechou então? Então, ó, dando continuidade ao nosso aquecimento aí da nossa Masterclass Fotografia de Alimentos do Hobby Profissão, eu quero saber se você já se inscreveu. E se você não se inscreveu, eu quero saber o que você está esperando para você se inscrever na nossa Masterclass Fotografia de Alimentos do Hobby Profissão. Na semana que vem, temos um encontro marcado. Estou ficando por aqui, mas na semana que vem temos um encontro novamente marcado e eu te espero 7 da noite, nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário, 7 da noite, para a gente poder falar sobre fotografia de alimentos, para a gente poder mudar a sua visão, tá? Hoje vocês estão vendo aqui que eu estou diferente, estou num cenário diferente, estou aqui num lugar, estou num flip chart, vocês estão vendo que eu estou com o meu flip chart aqui, arrumei uma falazada hoje, que vocês estão vendo que eu estou numa falazada, mas semana que vem a falazada vai ser muito, meus focados. Bora comigo, semana que vem tamo junto, dia 10, terça-feira, não marca nada não, tá? Deixa para você assistir Netflix depois, para assistir novela depois, 7 da noite, terça-feira, temos um encontro marcado na nossa Masterclass Fotografia de Alimentos do Hobby à Profissão. Um abraço e se inscreve aí, tá? Até mais.